pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fer e no vídeo de hoje a gente vai finalizar o desenvolvimento da nossa aplicação Full Stack. Então hoje a gente vai desenvolver o nosso front-end usando o React e nós vamos nos conectar com a nossa API que a gente desenvolveu na parte 1 desse vídeo. Então se você não assistiu a parte 1, pausa esse vídeo aqui e clica no link aqui do card e depois volta pro vídeo para a gente desenvolver o nosso front-end. Então sem mais delongas, bora pro vídeo! E agora a gente vai começar a construção do nosso front-end. Então eu vou abrir aqui meu terminal e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso projeto. Como é que a gente vai criar o nosso projeto? A gente vai usar o Vite. Você pode também usar o Create React App, mas aqui no vídeo eu vou usar o Vite, porque ultimamente eu tenho usado ele para os meus projetos, que ele vai fazer toda a configuração inicial do React para mim. Vai trazer todos os módulos que são necessários para o React, vai trazer os módulos de DevTools também para ter restart automático, enfim. Então a gente vai usar o Vite para criar a construção inicial da nossa aplicação. E para fazer isso a gente precisa ter o npm instalado na nossa máquina, né? O Node, e rodar o comando npm create vite @latest. O que quer dizer @latest? É para pegar a versão mais recente do Vite. Então eu vou colocar para rodar. Ele vai me perguntar se eu quero proceder com a instalação do Vite. Sim, eu vou dar um Enter. Aí ele vai me perguntar o projeto. Eu vou dar o nome de cardápio, o mesmo nome que a gente deu para nossa API. Aí ele vai perguntar qual framework que eu quero usar. Aqui a gente vai usar o React. Então eu vou escolher aqui, vou dar o Enter. Ele me pergunta se eu quero usar JavaScript puro, TypeScript, JavaScript com SWC ou TypeScript com SWC. A gente vai usar só TypeScript. Pronto, projeto criado. Agora eu vou dar um cd cardápio e vou abrir o meu VS Code aqui. Assim que aberto o nosso VS Code, a gente vai abrir o nosso terminal e vamos rodar o npm install para instalar todas as bibliotecas que o Vite já trouxe para nós aqui no nosso package.json. Então a gente pode ver aqui que ele já trouxe o types@react, react.dom, plugin do React do Vite, né? O TypeScript e o próprio Vite. Isso aqui nas dependências de desenvolvimento. E nas dependências normal ele colocou só o React e o React.dom. Por que nas dependências normais não tem essas outras dependências? Porque o TypeScript é uma coisa também só para desenvolvimento, porque na hora que for gerar o build mesmo, ele vai transformar tudo em JavaScript. O Vite também é só dependência de desenvolvimento, porque na hora de rodar nossa aplicação em produção, a gente não precisa mais do Vite, a gente usa ele aqui só para ambiente de desenvolvimento, ter o reload automático, esse tipo de coisa. E esse aqui é a mesma coisa, é as bibliotecas do Vite. Então a única coisa que a gente vai precisar, quando a gente fosse levar nosso ambiente para produção, né, nossa aplicação para produção, que seria a versão final que o usuário vai usar, seria só o React e o React.dom. Bom, ele está terminando aqui de instalar as dependências. E depois de instalado, a gente vai rodar um npm run dev só para ver se a nossa aplicação está startando normalmente. O Vite aqui já startou a aplicação e já me disse que ela está rodando na porta 5174. Então eu vou abrir aqui o meu browser e a gente pode ver aqui que ele está rodando e ele colocou alguns elementos aqui só para me mostrar como é que funciona. Colocou um counter aqui também com use state, mas isso tudo aqui a gente vai remover porque a gente não vai precisar para a nossa aplicação. Então o que a gente vai começar fazendo é justamente limpando a nossa aplicação, deixando só o que a gente vai precisar. Aqui no nosso arquivo app, o que é o app? É o componente principal da nossa aplicação. Então, eu vou explicar aqui rapidamente, mas depois eu posso fazer um outro vídeo explicando mais a fundo a estrutura do React, né? Mas aqui no React a gente tem um arquivo main. Esse arquivo main declara a criação da conexão do nosso React com o HTML. Então, ele vai lá no nosso HTML, pega uma div com o ID root e injeta, né? Renderiza e injeta esse nosso aplicativo lá dentro, nosso aplicativo JavaScript. Que app é esse? É nesse nosso componente app. Então, normalmente esse componente app aqui, ele é usado para colocar o router, onde vai ter todas as rotas da nossa aplicação, mas hoje, como a gente não vai trabalhar com rotas, a gente vai criar nossa tela mesmo aqui dentro do app. Aí você pode estar se perguntando, tá, e onde é que tá esse HTML aqui que ele tá pegando, né? Esse HTML é esse aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem uma div root, tá? E ele carrega esse script assim que ele inicia, que é esse script main.tsx, que é justamente esse aqui. E esse aqui vai injetar a nossa aplicação no HTML e enfim, rodar todas as coisas que o React precisa para renderizar as nossas telas, nossos componentes. Então, aqui a gente vai limpar.
gente não vai precisar mais de nada disso, vamos deixar só essa div aqui. Vamos tirar esse state também, depois a gente vai criar os states que a gente vai precisar. E lá no nosso app.css, a gente vai tirar tudo que tem aqui dentro também, não vamos precisar. Vou deixar só essa aqui do... Não, isso aqui a gente pode tirar também, tranquilo. Aqui nos assets, a gente pode excluir também, a gente não vai usar esses assets aqui, não vamos usar esse logo, então vamos mover por trash. Então a gente vai deixar aqui só o nosso app CSS vazio, o nosso app TSX com uma div vazia, e aqui o index eu vou remover também, que a gente não vai precisar por enquanto. Pronto, o nosso projeto já está limpo, já está pronto para a gente começar a desenvolver os nossos componentes. Então, o que eu vou fazer aqui é trocar essa class name, em vez de app, eu vou usar container, porque eu gosto desse padrão, que o container seria a tag que fica mais por fora, ela contém tudo ali daquela página, então eu gosto de usar esse padrão de container. E aí, dentro desse meu container, eu vou colocar um H1, que vai ser aquele nosso título cardápio. E dentro desse H1, eu vou colocar uma div com a class cardGrid, que vai ser onde vai ficar os cards ali das comidas que tem no nosso cardápio. Então, vou deixar esse cardGrid aqui. Por enquanto, é isso. E agora, a gente vai criar o nosso componente do card, que vai ser o componente que vai representar cada uma das comidas que tem no meu cardápio. Então, eu vou criar aqui, dentro da minha pasta source, eu vou criar a pasta components. E dentro dessa pasta components, eu vou colocar o meu card. Eu vou criar uma pasta card, na verdade, e eu vou botar o card.tsx. Pronto. Dentro do meu card.tsx, eu vou criar meu componente, que vai ter o nome card, e ele vai receber via props os dados, né, da comida. Mas ainda aqui eu vou deixar vazio. Primeiro vamos só criar a estrutura do HTML desse componente. Esse componente vai ter uma div que vai ficar mais por fora, que vai se chamar card. Dentro dela a gente vai ter nossa imagem. A gente vai ter também um H2, que vai ser o título, né, da comida no cardápio. E a gente vai ter um P, um parágrafo, que vai representar o preço dessa comida. Então aqui eu vou botar valor dentro de um bold e aqui vai ficar o preço. Tá, agora a gente já pode declarar as propriedades que esse componente aqui vai receber. Ele vai receber um price, que vai ser um number. Vai receber um title, que é uma string. E vai receber uma image, que também é uma string. Aqui a gente vai desestruturar o objeto props e a gente vai pegar price, image e title. Pronto. Mas esse nosso componente também vai precisar de um arquivo de CSS para estilizar ele. E aqui eu vou colar só o CSS que eu já tinha feito, porque eu acho que não cabe aqui no escopo do vídeo eu ficar explicando as propriedades CSS. Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um vídeo explicando mais a fundo também algumas propriedades super importantes no CSS. Então aqui basicamente eu estilizei a minha classe card, que a gente tinha criado aqui, né? Classe card, e estilizei a minha imagem para ficar com a borda redonda e ficar no tamanho que eu tinha definido. E é aqui a gente vai precisar importar esse nosso estilo. Então, import.card.css. Aí agora, o que a gente precisa? A gente precisa pegar os dados da minha API, fazer um get e listar esses dados aqui. Então, a gente vai ter um data, e esse data vai representar os dados que vão vir da API. Logo, a gente já faz essa requisição. Primeiro, vamos só construir aqui a estrutura do nosso front-end. Então, através desse data, a gente vai fazer assim, ó, data.map, para pegar cada um dos objetos que estão ali dentro do meu data. E aí, a gente vai pegar esse objeto, então vai ser food data, por exemplo, e retornar aquele nosso componente card para cada um desses datas que tiverem dentro do meu array. Aqui, ele está me indicando um erro, porque o data tem um tipo N, né? Eu não declarei nenhum tipo para ele. Então, o tipo desse data vai ter que ser o mesmo tipo que o back-end nos retorna. Então, a gente vai criar uma interface para isso. Eu vou criar aqui uma nova pasta, interface, e aqui dentro eu vou criar um food data, e a gente vai declarar essa nossa interface food data contendo um ID, que é um número, um title, que é uma string, uma image, que também é uma string, e o price, que é um number. E esse meu array aqui vai ser do tipo food data.
array. Então, é um array de food datas. Aí, aqui eu vou fazer um map, vou pegar cada um desses e vou mostrar na tela um card. Então, aqui eu vou ter que passar os dados, né, para esse meu card. Então, eu vou passar o price, que vai ser fooddata.price. Eu vou passar um title, que vai ser fooddata.title. E vou passar uma image. Opa, aqui meu autocomplete não funcionou. Image, e aqui vai ser image. Vou só organizar aqui. Pronto, agora eu já tô mostrando em tela um componente card para cada um dos datas, né, que vierem do meu back-end. Só que agora a gente precisa pegar esses dados do back-end. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou usar uma lib que eu gosto bastante, que é o React Query, que hoje é chamado de Tanstack Query, né, porque eles adicionaram suporte para outros frameworks sem ser o React, mas é o original React Query. Então, a gente vai vir aqui e vai dar um npm install Tanstack Query /React Query. Eu vou instalar ele no meu projeto. E aí, a gente já pode começar declarando o nosso hook, que vai ser o responsável por pegar os dados do back-end e retornar esses dados aqui para o front. Então, a gente vai criar aqui uma nova pasta, que vai ser a minha pasta hooks. E dentro dessa pasta hooks, eu vou fazer um use food data. Aqui não precisa ser TSX, na verdade. Não vou usar a sintaxe de HTML dentro de JS, então pode ser só TS. E aqui eu vou colocar export function use food data. Dentro desse use food data, a gente vai fazer o fetch nos nossos dados e salvar eles numa variável para o nosso componente ali conseguir usar. Então, outra biblioteca que a gente vai precisar instalar é o Axios. Eu gosto de usar o Axios, mas vocês também podem usar a Fetch API, que já é nativa do JavaScript, mas é basicamente uma biblioteca usada para disparar requisições HTTP. Então, aqui a gente vai, em cima do meu hook, a gente vai declarar a nossa função do Axios, que vai fazer o fetch no back-end. Então, aqui eu vou ter um fetch data. Esse fetch data vai ser uma função assíncrona. E dentro desse meu fetch data, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou declarar uma variável response. Essa response vai ser onde vai ficar a resposta do back-end. Eu vou fazer axios.get. A gente vai fazer uma requisição de get. Primeiro eu tenho que importar meu axios aqui. Importei. .get, ele já vai autocompletar para mim. E o primeiro parâmetro desse get é a URL da meu back-end e o segundo parâmetro seria os headers ou mais alguma coisa que eu queira mandar. Aqui a gente só vai passar como parâmetro a URL porque o nosso back-end não recebe nada, né, como parâmetro. A gente não tá mandando nenhum body para ele, a gente só tá fazendo um get. Então, aqui em cima também eu vou declarar essa nossa URL. Então, eu vou botar aqui API URL e vou colar a URL da nossa API, que é localhost porta 8080. Então, aqui a gente vai usar a API URL. E qual é o endpoint, né? A gente precisa botar aqui o endpoint, porque aqui eu estaria batendo direto no root da minha API, mas eu preciso bater naquele endpoint /food. Então, aqui a gente vai botar /food. Isso aqui tudo é o primeiro parâmetro, eu só estou fazendo concatenação de strings. Então, eu estou juntando essa string com essa string aqui, para ficar com localhost porta 8080 /food. Agora, ele está aqui me reclamando porque eu não declarei o tipo. Eu botei os dois pontos para declarar o retorno da minha função, mas eu não declarei porque a gente ainda não criou esse tipo do retorno. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retornar esse nosso response, né? Foi o que a gente pegou do back-end. E que tipo é esse meu response aqui, ó? Se a gente botar o mouse por cima, a gente vê que ele é uma promise do tipo Axios Response, e dentro desse Axios Response tem esse tipo NN. Por quê? Porque o Axios Response é todo o objeto que o Axios vai botar em cima da response do back-end. Então, o Axios vai lá, vai pegar todos os headers, vai botar lá dentro de um objeto headers, vai botar o que veio no body dentro do objeto data. Então, o Axios faz todo esse tratamento. Então, esse é o tipo Axios Response. E é uma promise, porque essa é uma função assíncrona, então ela retorna uma promise. E o tipo NN é porque a gente não declarou o que vai vir no body lá do back-end. O que o back-end vai me retornar no body dessa request? Então, a gente vai fazer essa declaração agora. Então, aqui, no tipo do retorno do meu fetch data, vai ser o tipo Axios Promise. A gente vai usar esse tipo aqui, que vem do próprio Axios. E esse tipo, ele recebe um generics. E aqui vai ser food data, que foi o tipo que a gente criou para definir os objetos que são retornados do back-end. Então, aqui o nosso food data é aquele objeto com ID, title, image e price. E aqui a gente não vai receber só um food data, a gente vai receber um array de food datas.
Então, aqui eu boto que ele retorna uma Axios Promise, que dentro vai ter um array de food data. E agora a gente vai fazer a declaração, enfim, do React Query. Como é que vai ser? A gente vai declarar uma query, e essa query vai usar o hook useQuery, que vem do React Query, e esse hook recebe um objeto, e dentro desse objeto a gente vai passar uma query function, então vai ser a função que ele vai usar para fazer o fetch dos dados, que é justamente essa fetch data. O segundo parâmetro que a gente vai passar é uma query key. Essa query key é basicamente para identificar essa requisição unicamente. Se vocês quiserem entender melhor, né, um pouquinho mais sobre o funcionamento do React Query, eu recomendo vocês assistirem o meu vídeo, que eu expliquei certinho tudo o que é cada um desses parâmetros, como é que funciona a biblioteca React Query, eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Mas agora a gente não vai se apegar a isso, a gente vai só usar aqui um modelo padrão, então a gente vai botar aqui food data, esse é o nome da minha query. Aqui, retry, eu vou botar 2 vezes, para ele tentar fazer retry 2 vezes. E é isso. Aqui a gente não precisa mais configurar nada. Pronto, a gente já declarou aqui o nosso uso do useQuery. E agora a gente vai retornar isso aqui. Então, a gente vai retornar tudo que tem dentro de query. Mas agora a gente vai renomear o data para ser query.data.data. Por que esse .data.data? Porque o próprio React Query já adiciona o dado vindo do back-end dentro desse objeto data e o Axios faz a mesma coisa. Então, acaba ficando um data duplicado e aqui a gente vai cortar caminho e já vai simplificar para pegar os dois datas e colocar aqui direto no objeto de retorno. Então, de novo, se vocês quiserem entender melhor, né, essa sintaxe aqui do React Query, entender que problemas ele resolve, como é que ele funciona, eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo onde eu explico certinho o React Query e eu vou deixar o link aqui no card. E aí aqui, no nosso componente, a gente vai conseguir substituir esse array vazio pelo uso, né, da nossa chamada para API. Então, aqui a gente vai fazer use food data, e aqui a gente consegue desestruturar e pegar direto o nosso data, que é os dados que vieram da API. E aqui ele vai começar a me apontar um erro, dizendo que esse data é possivelmente undefined. Por que undefined? Porque a API pode ou não me responder, né? A API pode dar algum erro, ou eu posso ter feito o fetch de forma errada, e esses dados podem vir undefined. Então, aqui a gente tem que botar a anotação do ponto de interrogação para indicar que isso aqui pode ser undefined. E aí, como é que o TypeScript vai se comportar? O JavaScript, né, no caso. Ele vai ver, ó, isso aqui pode ser undefined. Então, se for undefined, eu não vou fazer isso aqui para não estourar o erro. Mas se eu tiver algum dado aqui dentro, daí eu consigo fazer esse map. É justamente para a gente se proteger para esses casos de nulo e undefined. E eu já fiz um vídeo aqui no canal também, explicando um pouquinho mais sobre esses erros de JavaScript. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui no card também, para vocês darem uma olhada nesse vídeo que eu explico bastante erros comuns no JavaScript e no TypeScript também. Então agora vamos executar a nossa aplicação para ver se esses dados estão sendo pegos de forma correta, né? Se o back-end está nos retornando. Então a gente vai vir aqui no nosso terminal, vamos rodar npm run dev, aí o Vite vai iniciar o nosso servidor aqui do front e a gente vai abrir o nosso navegador. E agora a gente está vendo uma tela em branco. O que aconteceu? Eu vou abrir aqui o inspecionar e a gente vai ver que vai ter um log aqui de erro. Esse erro está dizendo que não tem nenhum query client setado. O que é isso? Isso aqui é uma configuração do React Query que a gente precisa fazer, mas eu deixei acontecer porque isso poderia acontecer com vocês. Então é bom a gente ver esse erro e já se prevenir dele. Isso aqui a gente resolve dessa forma aqui. A gente vai ter que declarar um Query Client Provider aqui em volta da nossa aplicação. Esse Query Client Provider vai receber um parâmetro, vai receber uma prop que vai ser um Query Client. E aqui a gente vai precisar declarar o nosso Query Client. A gente vai colocar aqui Query Client, a gente vai dar New Query Client. Tudo isso vem da biblioteca React Query. E a gente vai passar esse Query Client como props para esse meu provider. Pronto, assim tudo já deve voltar a funcionar. E a gente precisa fazer essa configuração porque é uma configuração do próprio React Query, mas aqui eu não vou entrar muito a fundo. Feita essa configuração, a gente pode voltar para o nosso navegador. Agora a gente consegue ver que não está dando mais erro, mas a gente está entrando aqui na nossa aplicação e está tudo meio feio, não tem nenhuma informação. Isso foi porque, na hora que a gente estava criando o nosso componente do card, eu esqueci de adicionar aqui as props para passar os valores, né, para dentro do nosso HTML. Então aqui, o source da nossa image vai ser a propriedade image, o nosso H2 aqui vai ser o title e aqui o valor vai ser o nosso price. A gente pode salvar, atualizar
e ver que agora, né, já temos alguma informação, já tá mais bonitinho, mas tá faltando dar uma ajustada aqui na nossa listagem, centralizar lá no meio. Então aqui eu já deixei copiado o CSS para o nosso app.css. O app.css vai formatar o nosso container, formatar o nosso card grid e o resto das coisas. Então, vamos mudar aqui para o nosso componente, ó. Lembra que a gente tem o nosso container, que fica em volta de tudo, e a gente tem o nosso card grid, onde fica a listagem, né, dos nossos cards. Esse CSS aqui que eu fiz foi justamente para o container centralizar tudo no meio e arrumar essa listagem dos nossos cards em um grid, onde vai ficar uma linha com 3 colunas de cards. E agora, salvando aqui, a gente já consegue ver a listagem, né, dos nossos cards bonitinha, tudo funcionando como previsto. E agora que a gente já criou a listagem dos dados que estão vindo no nosso back-end, a gente vai criar o nosso formulário para inserir novas informações no nosso banco de dados através do nosso front-end. Então, vou fechar aqui o nosso navegador e a gente vai criar um novo componente que vai ser o Create Modal. Então, aqui eu vou criar uma nova pasta, Create Modal. E dentro dessa pasta, a gente vai criar nosso componente Create Modal.tsx. Esse modal não vai receber nenhuma propriedade por enquanto, e aqui a gente vai colocar uma div para ficar por volta de tudo. Essa nossa div vai ter o class name modal overlay, que ela vai ser aquela parte do modal que deixa o fundo atrás do modal desfocado, e aí a gente vai ter o nosso modal body, que vai ser onde vai ficar o nosso formulário. Dentro do modal body, eu vou criar um H2, cadastre um novo item no cardápio. E aqui também eu vou colocar o nosso form, e dentro do nosso form vai ter os nossos 3 inputs. O input com o título, o preço e a imagem. Eu vou dar a classe de input containers para o meu formulário. Essas classes aqui são só para estilização, depois a gente vai colocar o nosso CSS também para deixar mais bonito, mas elas não interferem no funcionamento aqui, na lógica, né, de inserir dados no nosso banco de dados. E agora aqui a gente vai colocar os nossos inputs. Em vez de ficar repetindo os inputs, eu vou criar aqui um componente input para a gente usar aqui em cima. E esse componente basicamente vai retornar um fragmento, e dentro desse fragmento vai ter um label e um input. E aqui eu vou receber por parâmetro um label, o value e o update value, que vai ser a função que vai ser chamada toda vez que o usuário digitar alguma coisa. Aí aqui eu vou botar o nosso label, né, que vai ser o título do nosso input, e aqui o value, o valor atual que esse input tem, e onChange eu vou chamar o nosso update value. Aqui ele está dando um erro, porque ele está pedindo um tipo, né, para essas props. Aqui eu vou criar input props. Eu vou usar esse mesmo do Create Modal. Eu vou tirar daqui. Esse aqui, como não vai ter props, a gente pode excluir. E agora a gente cola aqui, input props. Vamos declarar o tipo. O label vai ser uma string. O value vai ser uma string ou um número. E o update value vai ser uma função que recebe como parâmetro uma string ou um número e retorna void. Assim. Pronto. E agora ele vai acusar um erro aqui no tipo do onChange, porque agora vai ter que ser assim, ó, vou ter que pegar o evento e passar para esse meu update value, event.target.value. Por que a gente está precisando fazer isso? Porque esse onChange aqui, ele dispara um evento de input alterado, e dentro desse evento tem várias coisas, né, da propriedade do HTML, JavaScript, etc. Mas aqui a gente só quer pegar o valor mesmo que mudou e passar para essa minha função que está recebendo como parâmetro. Então aqui eu estou pegando esse evento, né, até deixar o nome de event, que fica mais claro,
E aí, dentro desse evento, eu estou passando para essa minha função de callback o event.target.value para pegar só o valor desse input. E agora, ele parou de me acusar o erro. Então, aqui dentro do nosso create modal, a gente vai declarar os nossos inputs. Eu vou declarar 3 inputs. E aí, o nome do primeiro vai ser title. O value a gente vai deixar vazio. E o update value a gente vai deixar vazio também. Na verdade, eu vou excluir e vou duplicar esse aqui. Aqui vai ser price. E aqui vai ser image. E agora a gente vai declarar os estados que vão salvar, né, esses nossos valores. Então, aqui vai ter title, set title. Vai ser uma string. Aqui, o nosso price vai ser um número. Então, eu já vou iniciar como 0. E, por fim, a nossa image também vai ser uma string. Aqui eu vou iniciar como uma string vazia. Aqui ele está acusando um erro. Ah, porque o meu import aqui ficou louco e importou no lugar errado. Pronto, agora sim. Agora ele está me dizendo aqui que falta eu passar o value, né? Então, o value desse aqui vai ser o title, o value desse aqui vai ser o price e o value desse aqui vai ser o image. E as funções vão ser as funções de set. Set title, set price e set image. E aqui eu vou mudar a declaração desse nosso update value para ser um N, porque aqui, como é string e número, ele está se confundindo, eu não fiz a declaração do tipo correto, então eu vou usar N. Essa função update value ela recebe qualquer valor de qualquer tipo e não retorna nada. Agora eu vou rapidamente explicar, para quem não conhece a sintaxe do React, por que eu usei esse useState aqui. O useState é um hook do React, e o hooks são basicamente funções auxiliares que o React fornece, né, para que a gente faça manipulação de estados, manipulação da DOM, tudo ligado ali com a renderização do React. Então, basicamente, esse hook, ele nos retorna um array, onde no primeiro valor do array tem um valor que vai ficar salvo, e no segundo valor tem a função de atualização. Então, esse useState, ele basicamente cria uma variável. Então, o useState é um hook para criar uma variável. Só que essa variável, ela tem que ser atualizada através dessa função setTitle. Por quê? Porque assim, ao usar essa variável no meu HTML, né, eu estou colocando ela aqui dentro do meu HTML, o React consegue saber, toda vez que eu chamar essa função setTitle, setImage, setPrice, ele consegue saber que o valor dessa variável mudou. Então, ele re-renderiza o meu componente novamente. Ele vai atualizar o meu HTML para atualizar e colocar aquele valor novamente. Porque se a gente estivesse usando aqui JavaScript puro e injetasse através do meu JavaScript, lá no meu HTML, algum valor que está dentro do nosso JavaScript, né, algum valor de uma variável, e aí depois mudasse esse valor dessa variável ao longo do JavaScript, a gente ia ver, quando a gente está lidando com JavaScript, HTML puro, que esse valor alterado lá no JavaScript não ia refletir no nosso HTML. A gente ia ter que ir lá na DOM de novo, pegar o elemento de novo e setar o valor de novo. Então, esse hook aqui do React facilita todo esse comportamento. A gente cria uma variável que vai ser assistida pelo React e toda vez que a gente mudar o valor dela, ele sabe que ele tem que re-renderizar as tags HTML que estão usando essa variável, porque ele sabe que o valor mudou. Então, foi por isso aqui que a gente usou o useState. Aí, agora, a gente vai ter que criar a função que vai mandar esses dados para o meu back-end, que vai fazer o post no back-end. Então, eu vou criar de novo lá dentro da minha pasta hooks. Antes eu tinha criado um useFoodData, agora eu vou usar useFoodData mutate. Por que mutate? Porque a gente vai mudar esses dados. Aqui dentro do meu useData mutate, vou copiar isso aqui que tem dentro do meu useFoodData normal, vou colar aqui, só que algumas coisas a gente vai precisar mudar. A primeira coisa é que esse Axios.get não vai ser mais um get, vai ser um post. E agora aqui nesse post a gente vai ter que enviar um dado, e esse dado vai vir daqui, data, e esse tipo desse data vai ser justamente o food data. E agora ele não vai mais retornar uma promise que tem um food data, ele vai retornar uma promise vazia. Aqui a gente pode botar até o tipo N, porque eu não quero saber o que o back-end vai me retornar, a gente só quer saber se vai dar 200. No body, lembra que a gente fez lá no nosso Insomnia? Ele não retornava nada, então aqui a gente pode botar o tipo N. Só que aqui, em vez de fazer use query, a gente vai fazer use mutation, porque agora não é mais uma query, não é mais pegar um dado, é postar um dado. Então isso muda frente ao React Query também. E aqui vai ser mutate function, em vez de fetch data, vai ser post data. Vamos mudar aqui para seguir a sintaxe. Aqui o query key a gente pode tirar. Esse retry a gente pode deixar por enquanto.
Vai ser esse retry diz quantas vezes ele deve retentar se der algum erro, né? Então, quantas vezes ele deve retentar antes de me retornar o erro. E aqui, a gente vai botar uma função, um callback on success. Então, quando essa função aqui terminar de executar e ela executar com sucesso, eu quero que ele chame esse meu callback aqui. E dentro desse meu callback, eu vou fazer o seguinte, eu vou invalidar os dados que eu tinha buscado antes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar meu query client, e aqui eu vou botar use query client. Isso tudo vem do React Query também. E aqui eu vou pegar query client ponto invalidate queries. Vou passar um array, porque aqui eu posso invalidar mais de uma. E a que eu quero invalidar é food data. Então, vou explicar rapidamente o que isso aqui quer dizer. Mas lá no vídeo do React Query, como eu já mencionei, tem isso aqui explicado mais detalhadamente. Então, eu estou pegando o Query Client. O que é o Query Client? É esse provider aqui que a gente botou em volta de toda a minha aplicação. Então, toda a minha aplicação, onde fizer algum post ou algum get via React Query, ele está usando esse Query Client. Aí, eu estou dizendo, Query Client, invalida as queries, então invalida os gets que eu fiz que tenham essa chave aqui, essa chave food data. Da onde é essa chave food data? Foi o nome que eu dei para essa query aqui. E por que eu dei esse nome? Porque aí aqui, toda vez que eu postar, eu consigo dizer assim, ó, invalida aquela query, porque ela tá desatualizada. Eu acabei de fazer um novo post e esses dados atualizaram. Então, invalida aqueles dados e faz o get de novo. É basicamente isso que eu tô dizendo. Por quê? Porque aí toda vez que eu for lá no meu modal, preencher um dado e fizer um post, eu vou dizer, aquele get lá que eu tinha feito antes já tá desatualizado. Eu acabei de fazer um novo post. Então, faz um get de novo. É basicamente isso que a gente tá fazendo aqui. E aí, o que a gente vai retornar é o mutate inteiro, todo o objeto. Aqui eu não vou precisar extrair nada e a gente vai botar aqui mutate. Eu vou remover esse import que a gente também não está usando. Pronto. Aí aqui dentro do meu create modal, eu vou usar esse meu use food data mutate. Aqui ele não está encontrando porque eu não devo ter mudado o nome aqui. Exatamente, use food data mutate. Tem que dar um nome correto para ele. Pronto, agora aqui eu já consigo fazer o import automático. E dentro desse nosso mutate, eu vou pegar a função mutate. Essa função é a que faz o submit dos dados. Então, essa função aqui é que basicamente vai chamar esse meu post aqui para enviar os dados. Então, quando eu quero fazer esse post? Quando eu clicar no botão de enviar. Então, aqui, eu vou criar uma função submit. Essa função submit vai criar um food data, que vai ser do tipo food data. Aqui dentro a gente vai botar o title, o price e a image. E a gente vai fazer mutate, passando esse food data. E aqui ele está me reclamando porque eu não passei um ID. E esse tipo possui o ID. Então o que a gente vai fazer é tornar esse ID opcional. Porque o ID é retornado pelo back-end, mas quando a gente envia os dados, a gente não envia esse ID. Quem gera esse ID é o back-end. Então aqui a gente bota como opcional e ele para de me acusar o erro. Pronto, a nossa função de submit vai ficar assim. E agora a gente vai adicionar aqui um botão, né, para fazer o submit do nosso formulário. Então aqui, on click. Esse botão vai chamar essa minha função de submit. E aqui eu vou dar um class name para esse meu botão de button secondary, que eu vou usar para estilizar esse meu botão. E aqui eu vou colocar um postar. Pronto. Aí agora tem uma última coisa que a gente precisa fazer, que é esconder ou mostrar esse nosso modal, porque aqui a gente criou um componente de modal e aqui no nosso app a gente não chamou esse modal. Então a gente vai ter que chamar esse componente de modal aqui e mostrar ou esconder ele quando ele estiver aberto ou não. Então aqui primeiro a gente vai criar um outro estado que vai começar como false. Esse estado vai se chamar isModalOpen. E aqui a gente vai botar o set isModalOpen. E aí aqui eu só vou mostrar o meu modal quando o isModalOpen for true. Então aqui eu vou importar o create modal. Pronto. E aí ele só vai aparecer quando essa variável aqui for true. Eu vou passar ele aqui para a div de fora, para não deixar dentro do card grid. E a gente tem que ter um jeito de abrir esse modal. Então, eu vou criar um botão aqui. Um botão que quando esse botão for clicado, ele vai abrir o modal. Então, on click, eu vou chamar a função handleOpenModal. E essa função handleOpenModal vai fazer basicamente o quê? Ela vai
setar o valor inverso da minha variável. Então, se a minha variável tiver true, ela vai tornar para false. Se ela tiver false, ela vai transformar para true. Então, a gente vai fazer assim, ó, set isModalOpen, pegando o valor anterior, previous value, e vai retornar o previous value negado, ou seja, o contrário dele. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai abrir meu modal, que começa como false, ele vai transformar como true, e vai abrir o modal. Então, vamos abrir o nosso navegador e ver se está funcionando. O botão novo aqui já está aparecendo, e quando a gente clica nele, aparece aqui o modal todo engraçado, né? Sem estilização, mas ele já está aparecendo. E quando eu clico no modal de novo, ele some. Então, vamos adicionar a estilização para esse nosso modal. E aqui, dentro do nosso componente createModal, vou criar um modal.css. E dentro desse modal.css, eu vou colar a estilização que eu já tinha feito para o meu modal. E também a estilização do nosso input, que está aqui junto com as configurações do modal. Eu vou salvar e agora lá no nosso modal a gente vai ter que importar, né, esse estilo. Então, import .modal.css. Pronto. Agora a gente pode abrir o nosso navegador de novo, clicar no botão e pronto, agora o nosso modal já está estilizado e já está aparecendo os campos do nosso input. E vamos testar para ver se está funcionando. Então, a gente vai adicionar uma nova comida aqui, deixa eu pensar, macarrão. O valor do macarrão vai ser 30 e a gente tem que pegar uma imagem para esse meu macarrão. Então, vou botar aqui macarrão. Pegar a primeira imagem aqui que eu ver. Copiar o endereço da imagem, não preciso salvar ela. Vou colar aqui a nossa imagem e vou postar. A gente pode ver que lá no fundo já apareceu uma nova coisa. Eu vou dar um reload aqui. E a gente vê que o nosso macarrão já está sendo retornado pelo back-end. Mas ficou uma experiência muito estranha, né? Eu postei aqui no meu modal, ele não fechou, não me deu nenhum feedback. Então, a gente vai adicionar só esse feedback para o usuário para mostrar que o dado foi postado corretamente e fechar o modal. Então, o que a gente pode fazer é passar uma props para esse meu modal, que vai ser closeModal. Essa função closeModal vai ser essa mesma função que a gente usa para abrir o modal. Só que agora lá no nosso createModal, a gente vai receber essa função como parâmetro. Função closeModal, que eu vou dar um tipo para ela. Que te passa as minhas props. closeModal é uma função que não recebe nenhum parâmetro e retorna void. E agora, como é que a gente vai saber se a nossa função deu sucesso, né? Que o meu post deu sucesso? O React Query retorna para nós um booleano que é isSuccess. Então, esse isSuccess fica true toda vez que o post for concluído com sucesso. Então, a gente vai usar o hook de useEffect para ficar cuidando desse valor do isSuccess e fechar o modal quando tiver sucesso. O que é o meu hook useEffect? O hook useEffect é outra função utilitária do React, que nem o useState, para quem não conhece. E esse useEffect, ele gera um efeito colateral de acordo com esse array de dependências. Então, aqui no array de dependências, a gente pode colocar variáveis que a gente quer que ele fique assistindo se o valor mudou ou não. Quando o valor dessas variáveis mudar, né, dessas variáveis que a gente colocar aqui nesse array, ele vai chamar essa minha função aqui de callback para ser executado. Então, ele basicamente cria um efeito colateral. Toda vez que o valor de alguma coisa que eu coloquei aqui naquele array muda, ele chama essa função. E é justamente o que a gente quer. Toda vez que o valor de isSuccess mudar, e se o isSuccess for true, eu quero fechar o meu modal. Então, aqui, vou close modal. Ou a gente pode deixar isso aqui mais elegante e fazer assim, ó. If not isSuccess, então se não tiver sucesso, só retorna. Caso contrário, close modal. Agora a gente pode voltar lá para o nosso navegador e vamos testar se está funcionando. Vamos postar uma nova comida, que vai ser filé ao molho madeira. O valor vai ser R$100. E uma imagem aqui, eu vou pegar uma imagem de filé. Essa aqui pode ser. Pronto, vou colar aqui essa minha imagem e vou postar. Pode ver que ele fechou o modal porque teve sucesso e aqui ele já atualizou com um novo valor que eu acabei de inserir por causa daquela invalidação da query que a gente tinha feito anteriormente. E uma última configuração que a gente pode fazer é só adicionar ali um load no nosso botão enquanto ele estiver carregando.
Então aqui a gente pode pegar do React Query também, em vez de success, a gente pode pegar um isLoading, e aqui a gente vai botar assim, ó. Se isLoading, então a gente vai retornar postando. Se não, a gente vai retornar postar. Aqui a gente vai abrir o nosso navegador de novo e vamos fazer a mesma coisa. Agora eu vou cadastrar um peixe. Então, vou botar aqui bacalhau. Vou botar o valor, sei lá, de R$120. Vamos pegar uma imagem de bacalhau. Essa aqui pode ser. Vamos colocar a imagem e agora vamos ver se vai funcionar o nosso carregando. Eu vou clicar, postando, e ele já fechou o modal quando concluiu com sucesso. Então, pessoal, para esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos de programação e tecnologia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do repositório no GitHub, que vai conter todo o código que a gente desenvolveu durante esse vídeo. E não esquece de compartilhar com seus amigos que estão aprendendo React ou Java Spring, para eles aprenderem a fazer essa aplicação full stack. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.